Boa noite, Osvaldo, boa noite a todos que se encontram nesse momento aqui na nossa aula de Psicologia da Educação. Queria desejar boas-vindas a todos que aqui se fazem presente nesse momento de discussão, de ampliação e de compartilhamento de conhecimentos. Aí eu me chamo Alcélia Vieira Ramos, estarei com vocês nesse período com a disciplina Psicologia da Educação. A nossa disciplina possui uma carga horária de 60 horas, e durante essas 60 horas nós iremos nos deleitar, né, por muito conhecimento, por levantar muitas indagações acerca da Constituição, do que vem a ser a psicologia e depois da aplicabilidade da psicologia no âmbito educacional. Sejam mais uma vez, desejo boas-vindas a todos, que tenhamos, né, uma disciplina tranquila, com a participação efetiva de todos, né, na plataforma e nas nossas aulas aqui, que já estão com as datas definidas e com certeza vocês já estão de posse dessas datas, ok? Então, antes de nós iniciarmos, falarmos dos conteúdos, dos textos, dos vídeos, né, de todo o arcabouço teórico da nossa disciplina, eu gostaria de me apresentar brevemente o meu currículo, para que vocês possam, né, compreender a formação, a nossa contribuição e a nossa preocupação enquanto formador de professor, porque o nosso principal objetivo é colaborar com a formação de todos vocês, mas principalmente também aprender com cada um de vocês. Bem, no material que está aí exposto para vocês, tem uma breve apresentação. Como eu já disse no início, eu me chamo Alcélia Vieira Ramos, sou licenciada em Letras Português e em Pedagogia, Letras Português em 2004 e em Pedagogia em 2008, os dois cursos feitos na Universidade Estadual do Piauí. Tenho especialização em Estudos Linguísticos, sou mestre em Letras pela Universidade Federal do Piauí, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, professora pesquisadora do curso de Letras em Inglês, CEAD-UFP, professora adjunta A da Universidade Federal do Piauí, aqui no campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos, e lotada na coordenação do curso de Letras, onde atualmente também exerço a função de coordenadora do curso de Letras aqui do período regular. Também coordeno os estágios do curso de Letras Português e configuro a titularidade no núcleo de pesquisa Level. Possui experiência em pedagogia, com ênfase em formação de professores, e em linguística, com ênfase em gêneros discursivos e ergologia. Então, aí uma breve apresentação, né, da minha formação para vocês. Então, nós vamos, por vezes, né, sempre estar trazendo um pouco do nosso olhar, tanto do professor de português como da pedagogia, tentando mostrar essas relações. Aqui, professor de letras, assim como professor de qualquer outra licenciatura, né, vai possuir dúvidas relacionadas à prática pedagógica, algumas ações pedagógicas. E isso, o curso de pedagogia, vai me auxiliou muito e vai com certeza auxiliar aqui nas nossas discussões, como também o curso de letras português. Porque, embora o curso de vocês seja letras em inglês e o meu letras português, mas nós estamos falando aqui de língua, né, de língua natural, e por vezes algumas práticas serão muito bem casadas e compartilhadas entre esses profissionais. E a nossa disciplina, né, como a nossa disciplina vai ser construída. Acredito que muitos de vocês, evidentemente, já tiveram acesso à plataforma de estudos Auxiliar e puderam ver a organização da disciplina lá na plataforma, com tudo que é exigido e necessário para que seja desenvolvido os conteúdos, as discussões. Então, lá a disciplina está organizada, como vocês puderam ver, com a apresentação do plano de ensino, com a apresentação do plano de trabalho, com a apresentação dos arquivos, dos textos, dos livros basilares da disciplina, com os fóruns, com os vídeos, que vão possibilitar bastante interação. Então, eu queria chamar a atenção, nesse momento específico, para alguns itens do plano de ensino, como do plano de trabalho.
Então, antes de falar especificamente do plano de ensino e do plano de trabalho, eu gostaria de perguntar a vocês se alguém teve alguma dúvida específica relacionada a esses dois materiais, ao plano de ensino ou ao plano de trabalho. Se alguém teve alguma dúvida específica, pode levantar a mão, ligar o microfone e fazer, mostrar a sua dúvida. Então, não temos dúvidas. Vocês podem me confirmar pelo chat se já deram uma olhada no plano de disciplina e no plano de trabalho da disciplina? Por favor, a Rosiane, a Liriel, Isamara, que estão aqui, o Antônio Carlos, já deram uma olhada lá? Já, né, Liriel? Muito bem. Então, como você, e acredito que os outros também já deram uma olhada no plano da disciplina, puderam ver, né, a ementa da disciplina, a carga horária da disciplina, né, os objetivos da disciplina e os conteúdos que estão lá dispostos em 4 unidades, isso, e as formas de avaliação, assim como os recursos utilizados, como a bibliografia utilizada. Então, o que está posto lá no nosso plano de ensino, né, o planejamento, foi elaborado conforme o planejamento, né, acerca da ementa da disciplina. Então, vocês puderam observar, desculpa, na distribuição das unidades, né, a ampliação das discussões que sai desde a construção do conceito simples de psicologia e psicologia da educação e termina na discussão dos distúrbios, né, psicológicos que podem afetar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos, assim, um gama, né, bem vasto, um leque bem vasto de discussão aqui para a nossa disciplina. Quem teve já um tempo e o cuidado de observar o plano de trabalho, acredito que a Liriel, a Rosiane, Isamara, o Carlos e os outros também já puderam dar uma olhada no plano de trabalho, chama atenção especificamente para o plano de trabalho, por quê? Porque o plano de trabalho, ele é uma ampliação do nosso plano de disciplina. Então, lá no plano de trabalho, nós temos, de maneira bem didática, a organização e a distribuição das unidades por datas. Então, está lá colocado o início e o final de cada unidade, como temos também as unidades que vão ser trabalhadas, tá? E as ferramentas, os recursos que vocês vão utilizar, onde e o que vocês vão buscar para ampliar os estudos relacionados a cada unidade. Então, o plano de trabalho vai guiar os estudos que vocês vão realizar na disciplina. Por exemplo, no nosso plano de trabalho, nós temos a divisão das unidades, cada unidade, os objetivos que devem ser alcançados ali, e as sugestões de leituras, sugestão de vídeos, sugestão de links que vocês podem acessar, links que remetem a outros vídeos, além dos que já estão lá na plataforma, links que remetem a livros, tá? Então, não deixem de mão o plano de trabalho da disciplina, porque lá está, né, bem desenvolvido todo o caminho, todo esse percurso que vocês devem, né, trilhar no decorrer da disciplina, no decorrer dos estudos de psicologia da educação. Entre os recursos utilizados, nós temos a nossa plataforma, a plataforma da universidade, o SIGA, onde você já deve fazer uso, evidentemente, deve constar todas as postagens relacionadas aos fóruns, relacionadas às atividades da disciplina, tá certo? Então, todo mundo aqui já tem essa consciência de que essas atividades devem ser postadas na plataforma. Essas atividades possuem prazos, tá? Os fóruns que lá também estão postos possuem prazos, então fiquem atentos também a essa questão dos prazos, das atividades e dos fóruns, certo? E que estratégias de aprendizagem nós vamos fazer uso? E nós estamos, né, com a disciplina lá toda delineada, toda descrita na plataforma, como eu já disse a vocês. E aqui no momento da nossa aula, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, tá? Nós vamos estabelecer como estratégia de aprendizagem primordial o diálogo, tá? Embora nós estejamos de maneira virtual, mas isso não implica dizer que nós não temos essa possibilidade de interação, tá? Nós temos uma interação face a face
virtualmente, mas temos aqui uma interação face a face. Tá? Então, fiquem e sintam-se à vontade para perguntar, para sugerir, para complementar as discussões aqui realizadas acerca da minha fala, acerca do material apresentado, acerca do que está na plataforma. Então, esse momento aqui, além de objetivar a explanação de eixos temáticos do conteúdo, também é um momento específico para que a gente estreite esses laços por meio do diálogo, né, das discussões, dos debates, de relatos, tá, das vivências de cada um de vocês, das vivências de cada um de nós, né, acerca das temáticas que serão discutidas na disciplina. Por que que eu reforço que esse diálogo é importante? Porque nós estamos discutindo uma disciplina, psicologia da educação, como a própria nomenclatura, a taxonomia da disciplina mostra, nós vamos estar estudando, nos voltando para o universo da educação, para o cenário educacional. Então, mesmo que muitos de vocês ainda não sejam docentes, tenham uma prática docente já efetiva, mas já foram estudantes. E a nossa disciplina, por exemplo, psicologia da educação, retrata bastante essa relação professor-aluno. Então, nós precisamos também estabelecer esse contato para que vocês sintam-se sempre à vontade e possam trazer um pouco das suas experiências de vida, a fim de que nós possamos aqui ampliar essas discussões, não só no campo teórico, mas especificamente no campo da prática. Tá? Fica tudo mais simples a compreensão quando nós conseguimos fazer essa, não vou dizer junção, quando nós conseguimos compreender essa praxis pedagógica, a teoria e da prática. Então, sempre que vocês tiverem um exemplo, um relato, uma fala que possa complementar, que possa revelar, né, um pouco da prática, do conhecimento que vocês possuem acerca daquela situação, que possam correlacionar o que está sendo discutido aqui com o que vocês vivenciam, sintam-se à vontade, certo? Então, a nossa estratégia de aprendizagem, né, será voltada para esse diálogo, além de todos os recursos que lá estão na plataforma, certo, pessoal? Sobre o que nós já conversamos até aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Tirar alguma dúvida? Tudo bem, né? Ok. Bem, seguindo, né, como está lá posto no plano da disciplina, o percurso da nossa disciplina. Como eu já disse a vocês, a nossa disciplina está distribuída, os conteúdos da nossa disciplina estão distribuídos em 4 unidades. Tá? Na unidade 1, tá, está aqui posto a natureza da psicologia, a sua evolução, histórico e aplicabilidade no contexto educacional. Então, essa unidade 1 que é a unidade que hoje nós vamos aqui discutir com vocês, a debater esses conteúdos, nós vamos conhecer um pouco a natureza e a constituição da psicologia, a evolução, o seu histórico e a aplicabilidade no contexto educacional. Na nossa unidade 2, nós vamos conversar, desculpa, pessoal, sobre as teorias psicológicas e o desenvolvimento humano. Evidentemente que aqui nós vamos tentar correlacionar essas teorias psicológicas de desenvolvimento humano, além do homem enquanto um ser que traz esse desenvolvimento voltado para a sua mente, mas também o homem como um ser social. Vamos sair um pouco dessas teorias que se constroem em torno só do pensamento humano, e é típico do desenvolvimento humano, para tentar correlacionar com o cenário educacional. Na unidade 3 e na unidade 4, nós vamos conversar sobre a aprendizagem escolar e os distúrbios psíquicos, e a unidade 4, que aqui não está disposta, nós vamos conversar sobre motivação, criatividade, esses outros elementos que também fazem parte da formação da psique do ser humano, tá certo? Então, em 4 unidades, nós vamos discorrer todo esse percurso, toda essa construção da psicologia até a psicologia da educação.
Ok? Alguma pergunta? Então, dando sequência, como nós vamos iniciar essa discussão? O caminho dos nossos estudos sobre psicologia da educação, antes de chegarmos efetivamente a trazer aqui para vocês um conceito do que vem a ser psicologia da educação, e até de maneira bem superficial e empírica, você já pode pensar uma psicologia aplicada à educação, uma psicologia que vai ser utilizada na educação. Nós poderemos logo de imediato ter essa concepção, esse pensamento. Mas antes de aqui expormos um conceito fechado de psicologia da educação, é necessário, até pela própria constituição do campo do conhecimento, nós nos voltarmos para a discussão de algumas noções preliminares. E o que seriam essas noções preliminares voltadas para a compreensão da psicologia da educação? Primeiro, quando eu inicio esse caminho, esse percurso em busca ou com o objetivo de constituir um campo de conhecimento, é preciso que eu tenha, enquanto pesquisador, enquanto estudante, a ideia do que vem a ser ciência. Porque antes de determinar um campo de estudo tal qual como nós conhecemos, a física, a biologia, a linguística, a psicologia, a sociologia, a astrologia, qualquer que seja esse outro campo, ele, antes de estar bem definido com sua teoria, com seus métodos, ele precisa ser constituído, ele precisa ser enxergado, ele precisa ser visto como ciência. Então, o primeiro ponto de entendermos como foi construída a ideia de psicologia e, posteriormente, a ideia de psicologia da educação, é entender o que vem a ser ciência. Tá? E agora eu queria um pouco desse diálogo aqui que foi proposto como estratégia de aprendizagem, com a participação de vocês de maneira breve, para vocês, o que seria ciência. Você pode escrever rapidinho, pode falar rapidinho em uma só palavra, ciência seria isso, ciência seria aquilo. Tá? Para vocês, o que seria ciência? Primeiro, essa ciência é importante ou não? Vamos estabelecer esse contato aqui. Essa ciência é importante ou não? Ter essa concepção do que vem a ser ciência, para vocês, é importante ou não? Vamos lá, pessoal? Importante sim, né, Liriel? Muito, porque seria um conjunto de conhecimentos de determinada natureza, como a Isamara colocou aqui. Bem, essa questão é bastante importante, por quê? Porque a partir do momento que nós conseguimos compreender o que é ciência, e entendendo que ciência, né, é um conjunto de conhecimentos sobre os quais, né, nós vamos observar aspectos da realidade, que esses aspectos da realidade são obtidos de forma sistemática, controláveis, passíveis de verificação, nós vamos conseguir entender que pontos aqui, como sistematização, verificação, observação da realidade, são necessários para que se configure, para que se compreenda os campos do conhecimento. Até porque a ciência, ela é diferente do que nós chamamos de senso comum. Então, antes de nós passarmos para essa diferenciação, aqui nós vamos entender que, para compreender a constituição da psicologia, tá? Para compreender a formulação de qualquer campo do conhecimento, é necessário que nós tenhamos bem compreendido o que vem a ser ciência, quais são as características da ciência. Então, ciência nós vamos entender como um conjunto de conhecimentos, né, sobre o que nós observamos, sobre o qual nós observamos fatos da realidade. Então, a ciência ela vai analisar fatos da realidade, mas esses fatos da realidade serão analisados e obtidos de forma sistemática. E esses fatos da realidade são passíveis de verificação. Tá? Então, por serem passíveis de verificação, e aí nós já conseguimos elencar outras características da ciência. E essa sistematização, essa verificação, vai exigir a presença de métodos específicos. Tá? De métodos específicos. Então,
cada campo do conhecimento vai propor métodos específicos de análise. E a psicologia, pelo menos de maneira bem superficial, nós poderíamos dizer que é uma ciência que estuda a mente humana. Ciência que estuda a mente humana. Então, se eu já sei que, para ser ciência, nós vamos observar fatos da realidade, e que esses fatos da realidade, né, são passíveis de verificação, sabendo que a psicologia é a ciência da mente humana, a ciência que estuda a mente humana, de imediato nós conseguimos compreender o quê? Que nós vamos analisar o desenvolvimento desse ser humano nos seus diversos ambientes, nas suas diferentes realidades, dentro de uma sistematização científica. Então, antes dessa compreensão que vem a ser a psicologia e posteriormente a psicologia da educação, é primordial essa compreensão do que vem a ser ciência. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos seguir. Tá? Ok. Então, um ponto bem interessante que está disposto lá no material de vocês, na apostila, eu achei bem interessante o texto, que ele usa uma expressão bem no início do texto, diz o seguinte: todos nós, né, ouvimos quase sempre um termo da psicologia. Qualquer um de nós, né, já até usamos esse termo como ele explicita lá, que é o termo de louco, cada um de nós temos um pouco. Acho bastante interessante quando ele usa isso. Por quê? Porque com a intenção do texto de aproximar a mente humana, cada um de nós, dessa realidade de observação dos comportamentos, que é outro ponto, né, que também a psicologia vai observar. Então, primeiramente, buscando essa compreensão, entendendo que a psicologia seria, primeiramente, a ciência que estuda a mente humana, nós vamos tentar aqui discutir junto com vocês, vamos discutir junto com vocês como essa área foi sendo formulada, quais os preceitos ela seguiu, que discussões ela propôs para que ela fosse formulada. Então, essa ciência psicológica, tá, ela vai ser entendida como a ciência da alma, ou da psique, ou da mente, ou do comportamento. Então, seria um conceito para a ciência psicológica, a ciência da alma, da psique, ou da mente ou do comportamento. E essa ciência da alma, ela se desenvolve por três vias, sendo a via ativa, a via afetiva e a via intelectiva. E o que seria, o que iria compor essa via ativa? Essa via ativa da ciência psicológica, que é a ciência da alma, da psique, do comportamento, é a via voltada para os movimentos, para os instintos, para os hábitos, para as vontades. Tá? Então, essa seria a via ativa da ciência psicológica. A outra via da ciência psicológica seria a via afetiva. A via afetiva está relacionada ao quê? Ao prazer, à dor, à emoção, aos sentimentos. E a outra via, que seria a via intelectiva, está voltada à imaginação, à memória, às ideias. Então, a ciência psicológica, que é a ciência da alma ou da psique ou do comportamento humano, se desenvolve dentro dessas três vias que eu mencionei: a via afetiva, a via ativa, a via afetiva e a via intelectiva. Observando bem cada uma delas, a via ativa, caracterizada pelos movimentos, instintos, hábitos, a via afetiva, pelo prazer, pela dor, pela emoção, pela paixão, a via intelectiva, pela sensação, pelas ideias, pela imagem, nós poderíamos dizer que nós estamos sempre, enquanto seres humanos, circulando entre essas três vias de comportamento: a via ativa e a via intelectiva. Conforme a realidade que nós estamos inseridos, conforme o momento que nós estamos vivendo, ações ou comportamentos estão mais relacionados a uma dessas vias, ou às vezes até as três vias. Tá? Então, por isso, identificar e falar da importância da articulação dessas três vias. Por quê? Porque a articulação dessas três vias
da via ativa, da via afetiva e da via intelectiva, ela vai promover sínteses mentais. E essas sínteses mentais, elas vão se manifestar de diferentes formas, por meio da atenção, por meio da linguagem, do pensamento, da inteligência, do julgamento, do raciocínio e da nossa personalidade. Então, as três vias, elas articulam-se e as articulações dessas três vias, né, elas se manifestam de diferentes formas e vão se manifestar passeando por essas três vias, pela atenção, pela linguagem, pelo raciocínio, pela personalidade, pelo julgamento, né, e por outras ações que caracterizam o comportamento humano. Tá? E essas nossas manifestações, que são sínteses mentais, elas também, né, se configuram, elas também se constroem em cima de três eixos. As nossas manifestações, ou seja, as manifestações das nossas sínteses mentais, né, se constrói em cima de três vias, que seriam a cognição, a afeição e a conação. E como seriam essas manifestações aqui com a cognição, com a afeição e com a conação? Bem, essas nossas manifestações, quando estão no nível da cognição, estão relacionadas à nossa capacidade intelectual. Essas nossas manifestações, ou seja, as manifestações das nossas sínteses mentais, quando estão no nível da afeição, estão relacionadas aos sentimentos e às emoções. E essas nossas manifestações, quando estão no nível da conação, estão relacionadas às atividades comportamentais. Então, de imediato, o que é que nós podemos, né, aferir aqui sobre a psicologia? E a psicologia é uma área, um campo de conhecimento, e antes de entendermos um conceito fechado de psicologia, faz-se necessário compreender o que caracteriza uma ciência, porque se esse campo de conhecimento atender às exigências da ciência, como sistematização, como verificação, como objetividade, aí sim ele pode ser considerado um campo de conhecimento, visto que a psicologia é um campo de conhecimento que atende essas exigências da ciência, vamos entender que ela é o que? Ela é uma ciência da alma, da mente, do comportamento humano, e que essa ciência da alma, da mente e do comportamento humano se desenvolve em três vias, onde vimos a via ativa, a via afetiva e a via intelectiva, e que essas três vias, a via afetiva, a via ativa e a via intelectiva, cada uma delas com suas características, são, na verdade, sínteses mentais, e que essas sínteses mentais, elas se manifestam de diferentes formas, pela linguagem, pelo pensamento, pelo raciocínio, pelo julgamento, e que essas manifestações acontecem em três níveis: no nível da cognição, que é a capacidade intelectual, no nível da afeição, que são os sentimentos e a emoção, e no nível da conação, que é a atividade comportamental, certo? Isso que está posto aqui para vocês está no material de vocês, tá? Então, só uma abordagem mais geral. É interessante perceber que esse desenvolvimento psicológico ele vai constituir, né, de forma gradativa nas sínteses mentais. Então, à medida que o nosso desenvolvimento psicológico vai aflorando, vai se desenvolvendo, a nossa capacidade de produção de sínteses mentais também vai sendo ampliada. Consequentemente, nós vamos ampliando também o leque dessas manifestações. Vamos conseguindo nos manifestar de diferentes maneiras. Ok? Então, falando, né, do conceito de psicologia, nós vamos compreender que, como já foi dito anteriormente, que há sim uma importância da realidade na construção da ciência e da ciência psicológica, mas também essa realidade deve ser compreendida não como uma realidade fechada ou como uma realidade científica, mas como o senso comum. Tá? O senso comum também auxilia nas reflexões e nas observações e na construção de qualquer campo científico. Porque o primeiro contato, que na maioria das vezes o pesquisador ou os pesquisados possuem, é com a realidade que está posta no senso comum. Depois, essa
realidade que é posta no senso comum, adquire viés científicos por meio da possibilidade de sistematização que está sendo observado e de verificação dos atos, dos fatos que está sendo pesquisado, ok? E continuando aqui, depois do conceito, aqui, tá? Eu volto para a leitura do ditado comum que vai aproximar essa psicologia. Quantas vezes no nosso dia a dia nós ouvimos o termo psicologia? Tá? Tem a célebre, né, ditado popular de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco, e na verdade aqui de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Quem já não brincou com essas expressões? Né? E nós, professores, ouvimos muito isso. Ah, o professor tem um pouco de psicólogo, o professor tem um pouco de todas as outras profissões. Às vezes, quando você está ouvindo, ou quando você está aconselhando alguém, né, sempre, ah, é porque quer ser o psicólogo, é o psicólogo. As pessoas, às vezes, brincam muito com essa compreensão do senso comum. Porque quando eu digo que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco, eu volto o meu pensamento para a construção empírica do conceito de psicologia. Que construção seria essa? Por que eu digo empírica? Porque ainda está no plano do senso comum. Porque quase todos nós podemos aqui afirmar que entendemos que a psicologia seria o simples ato de ouvir, de observar o comportamento, de observar se a pessoa está bem, se a pessoa não está, de maneira bem superficial. Então, por isso, às vezes, brincar que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. Tá? Isso, esse tipo de ditado popular, esse tipo de pensamento que eu falei anteriormente, caracteriza muito a ideia do senso comum. Aqui nós temos não só sobre essa área, mas também sobre outras, ok? E essas relações com o senso comum, Michel Foucault, gosto muito dessa frase, que vai ampliar essa discussão. A psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois a loucura é que detém a verdade da psicologia. Porque ele revela aqui nessa frase esse caráter cíclico de observação do comportamento humano. O quão é complicado uma área tentar dizer a verdade sobre a mente humana, sobre a loucura humana. Tá? E a loucura é que detém a verdade da psicologia. Então, Foucault brinca muito com essa ideia do pensamento, da mente, da loucura, e essa relação do senso comum é bem revelada aqui. Por quê? Porque a loucura é a essência, seria o senso. E a área por si só talvez não abarque, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Não? Então, vamos lá. Voltando aqui, né, enfatizando o que foi dito anteriormente, a construção do campo do conhecimento, essa psicologia que eu exemplifiquei aqui ainda há pouco com as expressões populares, é uma psicologia do senso comum, uma psicologia do senso comum centrada no conhecimento da realidade, da sua relação com as ações do cotidiano e que possui uma análise assistemática. E nós estamos aqui buscando compreender a construção do campo do conhecimento científico, psicologia em caráter científico, que seria a psicologia como campo científico. A psicologia como campo científico também, né, está centrada no conhecimento da realidade, também possui relação com as ações do cotidiano, contudo, a análise, diferentemente da psicologia do senso comum, que é a sistemática, a psicologia, como campo científico, possuirá uma análise sistemática. Evidentemente, por quê? Porque para se configurar como campo científico, ou seja, como ciência, ela precisa ter análises sistemáticas do que estão sendo observado. O cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e afastam-se. Por que eu posso dizer isso? Que o cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e se afastam. Isso é bem justificado pela minha fala anterior, que nós precisamos da realidade também, do senso comum, para entender o campo científico. Eles aproximam-se porque a ciência se refere ao real, afastam-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor. Ou seja, a ciência afasta-se da realidade,
transformando-a em objeto de investigação, o que permite a construção do conhecimento científico sobre o real. Então, essa sistematização que acontece no campo científico é justamente esse movimento de abstração. A ciência abstrai a realidade para a realidade, né? Afasta-se da realidade e abstrai ali ao mesmo tempo. Então, aproxima-se porque a ciência se refere ao real, afasta-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor. Então, esse papel, esse processo de abstração é que caracteriza a sistematização da ciência. Por quê? Porque vai permitir a construção do conhecimento científico sobre a realidade. E a ciência, como eu já disse anteriormente, a ciência possui um objeto específico, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento, objetividade, que fazem da ciência uma forma de conhecimento que supera em muito o conhecimento espontâneo do senso comum. Então, desde o início da nossa conversa, eu venho aqui ressaltando para vocês o que vai caracterizar essa ciência como um conjunto de conhecimentos, que é a análise sistemática, mas não só isso. Também a ciência demonstra a necessidade de possuir um objeto de estudo específico, uma linguagem rigorosa, os métodos e técnicas específicas, um processo cumulativo do conhecimento e a objetividade. Todos esses elementos vão fazer da ciência uma forma de conhecimento que vai superar muito o conhecimento espontâneo do senso comum, mas não vai deixar o conhecimento científico mais importante do que o conhecimento do senso comum. Nós não podemos dizer que a ciência é uma verdade absoluta e desconsiderar o conhecimento do senso comum. O que nós podemos ressaltar é que cada um deles, o conhecimento científico e o conhecimento espontâneo do senso comum, possui o seu grau de valor, a sua importância dentro da formação do homem. Okay? E o conceito de psicologia, que eu já dei anteriormente, psicologia é a ciência da alma, da psique, ou da mente ou do comportamento. E ela vai estar articulada em 3 vias, como eu já falei, a via ativa, a via afetiva e a via intelectiva. Tá? E o início da história do estudo da psicologia, porque a psicologia ela começou a ser estudada não só como ciência, mas ela foi estudada pela filosofia, porque a mente humana foi estudada e por outras áreas. Então, o início de tudo isso, desses estudos, da tentativa de compreender a mente humana, né, volta-se à nossa história de vida, porque caracteriza por um longo desenvolvimento físico e mental. Então, tentar compreender a mente humana parte desde a nossa primeira ideia como ser humano, desde a nossa primeira ideia de desenvolvimento físico e mental. E esse desenvolvimento físico e mental, ele pode encontrar fatores favoráveis, como também fatores desfavoráveis. Então, o desenvolvimento dessas sínteses mentais, que nós falamos lá nas manifestações, elas podem encontrar fatores favoráveis e fatores desfavoráveis. Fatores estes que podem estar relacionados ao nosso eu, como também ao nosso ambiente externo. E esse nosso eu, fatores relacionados ao nosso eu e fatores relacionados ao ambiente externo, vão caracterizar nossas relações com o mundo. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, gente? Bem, como eu já falei, a ciência psicológica já foi dado o conceito, o objeto nós já falamos de maneira bem superficial, que seria a mente humana, e a relevância. Então, vamos entender agora o que seria o objeto de estudo da psicologia. Então, qual será, então, o objeto de estudo da psicologia? A definição da psicologia como ciência humana é bastante ampla e não dá conta da sua especificidade, nem da sua identidade. É preciso definir que aspecto do homem ela estuda, ou seja, qual a sua identidade e em que ela se diferencia das outras ciências humanas. Dentro da constituição do estudo da psicologia, muitos questionamentos surgiram e muitas dificuldades na constituição desse objeto de estudo também apareceram. Por quê? Pela diversidade de possibilidades de estudo.
Por quê? Se o estudo está pautado no comportamento, as vias de observação seguiriam alguns métodos. Se as possibilidades de análise psicológica estarem voltadas especificamente para a mente, aí nós teríamos a caracterização de uma área que seria a psicanálise, traria aí outros métodos de observação e de análise. Então, a definição do objeto de estudo da psicologia sofreu muito até chegar a um consenso devido a essa diversidade de possibilidades. Tanto que ele diz que é preciso definir que aspecto do homem ela está estudando, ou seja, qual a sua identidade e em que ela se diferencia das outras ciências humanas. A diversidade, como eu já disse, dos objetos da psicologia acabou dificultando a sua definição. E o campo de conhecimento, ter se constituído como área do conhecimento científico, foi muito recente. Então, ter a psicologia definida como campo de conhecimento científico só aconteceu no final do século XIX. Então, é tudo ainda muito recente na promulgação, no desenvolvimento desse campo científico, tanto que está aí datado no final do século XIX. Por que que existiu e ainda existe, às vezes, essa dificuldade? Porque o cientista, né, às vezes, ele pode se confundir com o objeto, ou seja, o fenômeno a ser pesquisado. No caso, o objeto de estudo da psicologia é o homem, e o pesquisador está inserido, neste caso, na categoria pesquisado. Então, nós temos o homem pesquisando outro homem. E aí surgem elementos que podem dificultar o desenvolvimento de certas análises, como também podem confundir a cabeça do pesquisador. Então, o cientista ele pode se confundir com um objeto. E isso dificulta, às vezes, a difusão de alguns estudos e a implementação de outros estudos. Bem, pelo fato de os fenômenos psicológicos serem diversos, não podem ser acessíveis no mesmo nível de observação e, portanto, não podem ser submetidos aos mesmos padrões de descrição, medida, controle e interpretação. Então, se eu sei que o objeto de estudo da psicologia é o homem, que a psicologia é a ciência da alma, da psique, da mente humana, nós temos que ressaltar o quê? Que esses fenômenos psicológicos são diversos e não são tão acessíveis como você vai, por exemplo, fazer uma experimentação de alguma substância no laboratório. Você consegue mensurar, né, medir quantidades específicas de produtos que estão ali sendo misturados, das reações químicas que ali vão acontecer. Da mesma forma, nós não conseguimos mensurar com essa precisão esses pensamentos, essa mente humana. Então, os fenômenos psicológicos, eles não são tão acessíveis. Então, por não serem tão acessíveis, né, esse nível de observação não possui o mesmo padrão, descrição, medida, controle e interpretação. O objeto de estudo da psicologia não é tão concreto. Ele, para ser compreendido, precisa que o pesquisador desenvolva constantemente essa abstração, para buscar na abstração uma possibilidade de observação desses fenômenos. Locke, né, defende, em 1999, defende que o objeto de estudo da psicologia deve ser aquele que aglutina uma ampla variedade de fenômenos psicológicos, os visíveis e os não visíveis, os relacionados ao corpo e à mente, e os comportamentos e as emoções. E aqui, Locke, ao definir o objeto de estudo da psicologia como um fenômeno psicológico variado, porque vai estar exposto, né, fenômenos visíveis, não visíveis, relacionados ao corpo e à mente, às emoções, ele traz para a discussão aqui um aspecto inato, digamos assim, um aspecto inerente ao ser humano, que é a subjetividade. E aqui aparece uma outra discussão, né, que é aquela confusão do pesquisador com o objeto pesquisado. Esse ato de confundir o pesquisador com o objeto pesquisado está centrado aqui na compreensão do que vem a ser a subjetividade. E aí eu pergunto a vocês, o que é para vocês a subjetividade?
Vamos lá? O que seria essa subjetividade? Seria a manifestação de quê? De comportamentos relacionados especificamente a quê? Ao mundo externo ou ao nosso mundo interior? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, tem aqui o Antônio Carlos, a Glória e outros. Essas manifestações relacionadas ao mundo interno. Muito bem, Júlia, obrigado. Ao nosso mundo interno. Então, vamos tentar compreender essa subjetividade e perceber aqui que ela não pode, né, atrapalhar, não no mau sentido, mas ela não pode conduzir essas observações da psicologia, porque quando ela conduz essas observações da psicologia, a psicologia sai do aspecto científico e vai para o aspecto misticismo, tá? Vai para o aspecto místico, para uma relação, para a compreensão de um comportamento de maneira muito subjetiva, sem proporcionalidade de análise científica. Mas o que vem a ser essa subjetividade? Tá? Nós podemos caracterizar a subjetividade como a síntese singular e individual que cada um de nós vai construindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. Ela é uma síntese que nos identifica de um lado por ser única e nos iguala de outro lado, na medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum da objetividade social. Então, como vocês colocaram, essa subjetividade vai estar relacionada a esses comportamentos do nosso interior, mas comportamentos estes que são construídos e experienciados no campo comum da objetividade social. Então, eu tenho esse mundo interior, mas eu tenho uma percepção que este mundo interior é construído a partir das experiências que eu vivo com o mundo exterior. Ok? E qual seria a relevância da psicologia? Bem, ela é uma área que está sempre em movimento, desde o seu surgimento até os dias atuais, ela vem produzindo novos conhecimentos, criando métodos próprios de investigação, elaborando diferentes teorias explicativas ou descritivas da realidade psicológica e modelos de intervenção que ajudam o indivíduo a compreender, a organizar e a aplicar o saber que tem sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca. Então, a psicologia, né, é uma área científica bem importante. É bem importante e vem em extremo movimento, desde o seu surgimento até os dias atuais. Por quê? Porque ela está produzindo novos conhecimentos e novos métodos de investigação. E essa construção de novos conhecimentos e de novos métodos de investigação possibilita a elaboração de diferentes teorias, teorias estas que vão buscar compreender e organizar, né, o estudo do seu objeto, que é o homem. Então, é tentar compreender o saber que se tem sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca. A psicologia vai tentar compreender o homem e também o mundo que o cerca. Alguma pergunta, gente, até aqui? Sem perguntas? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. E depois da compreensão de como se efetivou a ciência, a psicologia, desculpa, enquanto campo científico, a gente parte agora para uma discussão voltada, né, para a busca, para o entendimento do que seria a psicologia. Está, sim, a subjetividade está relacionada ao convívio social, certo, Célia? O subjetivo não é só aquelas relações, né, que são voltadas para o eu, aquele ego, né? O subjetivo é construído também pela sua experiência vivida em sociedade. Tá? Porque nós somos seres sociais, nós construímos, né, o nosso pensamento, nós construímos as nossas sínteses mentais, nós nos manifestamos por meio da linguagem, do raciocínio, do pensamento, baseados não só no nosso interior, mas nas relações que nós estabelecemos uns com os outros. Então, eu formulo o meu eu também a partir do que eu vivo com o outro, né? A partir do que eu vivo com o outro. Eu delineio um comportamento meu
partindo do que eu posso ter vivido com você, partindo do que eu posso ter vivido numa aula, partindo do que eu posso ter vivido em outro local. Então, eu manifesto o meu eu naquele momento a partir do que eu vivi, da experiência que eu tive como coletivo. Então, subjetividade não está só voltado, isso dentro do campo da psicologia, tá certo? Não está só voltado para o meu interior. Nós estamos aqui centrando essa discussão no campo da psicologia, ok? Você pode encontrar outros campos de estudo, né, até dentro da própria psicologia mesmo, que vai olhar para a subjetividade dentro de um aspecto mais interior. Tá? Mas aqui nós estamos ampliando essa discussão até para que a gente possa entender o papel que a psicologia vai ter, né, na relação com a educação. Ok? Então, essa psicologia da educação, eu falei no início, seria uma psicologia aplicada à educação? Seria a psicologia casada com a educação? Né? Muitos questionamentos vão aparecendo. Seria aplicar teorias da psicologia dentro da sala de aula? Então, surgem diversas dúvidas acerca da psicologia da educação. Tentar entender aqui como isso foi se configurando. Primeiro, dentro de uma cronologia, nós temos aqui que as 3 primeiras décadas do século XX, a psicologia aplicada à educação, ela teve um enorme desenvolvimento. Até a década de 50, a psicologia da educação apareceu como a rainha das ciências da educação, assim como a sociologia, a filosofia, a antropologia e outras ciências da educação. Até a década de 50, a psicologia da educação era vista dessa maneira, como a rainha, com aquela proposição de aplicação no cenário educacional. E o que seria o conceito de psicologia da educação? Ela é um ramo especial da psicologia, preocupado com a natureza, as condições, os resultados e a avaliação, né, e retenção da aprendizagem escolar. Então, a psicologia que nós vemos lá vai estudar a psique, a alma, a mente. A nossa psicologia da educação também vai olhar para a mente, vai olhar para a psique, vai olhar para o comportamento. Isso visto com a natureza, as condições, os resultados que são colocados à disposição da aprendizagem escolar. Ela deveria ser uma disciplina autônoma com a sua própria teoria e metodologia. Então, nós vamos observar esses comportamentos, nós vamos observar aquelas 3 vias, né? A via afetiva, a via ativa, a via intelectiva, né, da psicologia dentro do cenário educacional. Nós vamos observar as manifestações das sínteses mentais, com a cognição, né, com a afeição e com a conação dentro do espaço educacional, dentro do desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem, certo? É isso que a psicologia da educação propõe em discutir, se propõe a discutir. Então, a psicologia da educação é considerada um ramo tanto da psicologia quanto da educação e caracteriza-se como uma área de investigação dos problemas e fenômenos educacionais, a partir de um entendimento psicológico. Seu maior objetivo é constatar ou compreender e explicar o que se passa no seio da situação da educação, como eu mencionei anteriormente. Ela vai estudar os processos educativos com uma tripla finalidade. Quais seriam essas finalidades? Primeira, contribuir para a elaboração de uma teoria explicativa dos processos educativos. Isso aconteceria no nível teórico. Uma outra finalidade seria elaborar modelos e programas de intervenção, que seria um nível tecnológico. E a terceira finalidade, dar lugar a uma praxis educativa, coerente com as propostas teóricas formuladas, que seria um nível prático. A psicologia da educação, ela vai estudar os processos educativos com essas 3 finalidades. Um nível teórico, um nível tecnológico e um nível prático. O nível teórico voltado para a elaboração de teorias que expliquem os processos educativos, um nível tecnológico voltado para a elaboração de modelos e programas de intervenção, e um nível prático voltado para a praxis educativa, uma praxis coerente que possa casar-se com as teorias formuladas lá pelo nível teórico. Ok? Podemos seguir, pessoal? Podemos, né? Alguma pergunta?
Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. E toda essa discussão que nós fizemos até aqui, né, e nós estamos aqui desenvolvendo a unidade 1 do nosso conteúdo, vai nos trazer agora, desde lá da compreensão do que é psicologia, entendendo agora o que é psicologia da educação, nós vamos entrar no espaço da educação escolar. Porque nós vimos o quê? Que o nível teórico lá da psicologia da educação, das 3 finalidades, o nível teórico vai propor o quê? Vai propor a elaboração, como nós vimos anteriormente aqui, de teorias que expliquem os processos educativos. E que esse nível tecnológico, que vai propor intervenção, tá? Assim como o nível prático, também vão auxiliar para que a gente compreenda a educação escolar e os paradigmas psicológicos. Tá? O que é entender a educação escolar e os paradigmas psicológicos? É compreender como a psicologia pode contribuir com a educação. Como a psicologia da educação consegue desenvolver, pode desenvolver aqueles 3 níveis, aquelas 3 finalidades que nós vimos ainda há pouco. O nível teórico, o nível tecnológico e o nível prático, certo? Então, nós começamos essa discussão, né, primeiro, levantando aqui o que seria um paradigma. O que é um paradigma? Se fala muito, às vezes, a questão de paradigmas, né? O que seria um paradigma? Paradigma é um modelo, é um padrão, certo? E um paradigma educacional, ele é um modelo usado na área da educação. Então, paradigmas inovadores constituem uma prática pedagógica que dá lugar a uma aprendizagem crítica e que causa uma verdadeira mudança no aluno. Então, quando nós entramos no espaço escolar, quando nós temos a consciência que nesse espaço escolar nós vamos estar desenvolvendo, buscando meios de desenvolver a aprendizagem dessas crianças, desses jovens, nós sabemos que esses meios em busca do desenvolvimento da aprendizagem vai seguir paradigmas, vai seguir modelos de aprendizagem, utilizando estratégias e técnicas, né, de ensino que possibilitem o desenvolvimento dessa aprendizagem. Tá? E muitos modelos já surgiram, né, modelos educacionais, paradigmas educacionais. Tá? Então, nós vamos aqui correlacionar esses paradigmas inovadores. O que seria? Compreender a importância da psicologia com a educação, levantando possibilidades aqui de ensino, casem teorias psicológicas com teorias educacionais, certo? Que é o papel da psicologia da educação. Então, essa educação com paradigmas psicológicos, o que seriam as finalidades desses paradigmas psicológicos? Primeiro, nós temos que compreender o quê? Que existe uma independência entre as formulações de um paradigma científico e as aplicações do mesmo à educação. O que significa dizer isso? O professor, ele não é um cientista. Por mais que ele seja um professor pesquisador, e aqui voltando-se especificamente para a psicologia, ele não é um psicólogo. Mesmo que ele tenha conhecimento dos paradigmas psicológicos, das teorias comportamentais e de outras áreas da psicologia, ele não vai, evidentemente, compreender e nem transpor esses conhecimentos para o ambiente educacional. Então, há aqui uma independência entre as formulações de um paradigma científico e as aplicações do mesmo à educação. Por que eu expliquei que o psicólogo é diferente do professor? Porque as formulações de um paradigma científico seriam as formulações realizadas pelo psicólogo, ali com uma atuação profissional, que não vão ser aplicadas pelo professor. Da mesma forma que para um paradigma científico elaborado por um professor não vai ser aplicado por um profissional de outra área. Então, esses paradigmas científicos, eles não podem ser aplicados dentro do espaço educacional, assim como eles são formulados. Então, aquele nível teórico que nós vimos lá, né, ele é um nível teórico que vai ser desenvolvido, no caso da psicologia da educação, vai ser desenvolvido a partir de paradigmas que possam nos levar a elaborar teorias que sejam próprias e adaptáveis para o campo educacional. E aí surge a questão, tá? Mais uma observação. Onde se encontra, se nós sabemos que há essa diferenciação de um paradigma científico e aplicar ele à educação, surge
essa proposição? Onde se encontra a razão de ser da aplicação de um paradigma da psicologia à prática pedagógica? Ou, mais exatamente, quais são as razões que decidem entre as diversas possibilidades de apropriação de um mesmo paradigma por educadores? Vocês podem estar me perguntando. Se há essa independência entre a formulação de um paradigma científico e a aplicação da educação, então, por que talvez a necessidade de aplicação de um paradigma da psicologia à prática pedagógica? Tá? Por que há essa necessidade? E se isso for mesmo necessário, quais são as razões que vão fazer com que as diversas possibilidades de paradigmas sejam adotadas pelos educadores? Essa é uma proposição da psicologia da educação que vai efetivamente mostrar que isso é capaz, que isso é possível, que mesmo que um paradigma científico não seja aplicado, evidentemente, na educação como ele está no campo científico, e mesmo que, porventura, seja possível entender como a psicologia pode estar associada à prática pedagógica, a psicologia da educação vem mostrar que isso é capaz, sim. Como? Pelo meio da abstração e da adequação, como eu já falei, dos estudos à realidade, aos contextos, no caso, contexto educacional. Então, ainda nessa discussão dos paradigmas psicológicos e finalidades, nós vamos entender o quê? Que as finalidades almejadas para o empreendimento educacional que se dá a decisão quanto ao melhor paradigma psicológico a empregar, que é a escolha ou a criação, quando for o caso, da maneira específica pela qual as formulações paradigmáticas serão transformadas em métodos, né, de trabalho pedagógico, recontextualizadas, de modo a construir o discurso e as práticas escolares. Foi o que eu falei ainda há pouco. E essa possibilidade de paradigmas científicos saírem do campo científico e entrarem no campo educacional vai ser alcançada por meio desse empreendimento educacional que vai conseguir empregar esse paradigma psicológico partindo das ideias de que essas formulações serão transformadas em métodos a partir do momento que elas forem recontextualizadas. Por aí, por conta disso, dessa recontextualização, elas serão capazes de construir um novo discurso que vai se adequar às práticas escolares. Então, é necessário compreender que esses paradigmas científicos, como eu já mencionei, não podem ser aplicados com sua totalidade no espaço escolar, mas é necessário compreender também que esse empreendimento educacional pode possibilitar que essa recontextualização desses paradigmas aconteça. E quando essa recontextualização acontece, há o quê? Há uma observação da realidade, há uma observação da realidade, uma observação dos atores que participam daquela realidade, que são as pessoas, e essa adequação à realidade vai levar à elaboração de novos métodos, de novos meios, de novos caminhos de aprendizagem. E isso, quem faz melhor é o professor. Tá? E aí, qual seria essa opção entre os paradigmas? Quando vocês estiverem ampliando a leitura no texto, vocês vão perceber na apostila que os paradigmas que ele está colocando lá são paradigmas relacionados às áreas de atuação e de discussão da psicologia, como comportamentalista, inatista, psicanalista. Então, o que essas teorias psicológicas podem trazer, né, de benefício para a educação? Então, ele vai exemplificar que elas possuem, cada uma dessas, né, desses paradigmas psicológicos possuem a sua importância, e no texto transcorre tudo bonitinho explicando por quê e por que às vezes não ser utilizados, mas deixa claro também isso que eu falei anteriormente, que essa recontextualização vai sim possibilitar a adequação e a compreensão do ambiente escolar, e será possível, a partir disso, construir novos discursos e novos métodos. Tá? Então, isso, né, traz para o cenário educacional, tá, algumas dúvidas. Então, os profissionais que ingressaram recentemente no magistério, por certo, às vezes, não só os que iniciaram agora, podem ficar inclinados a adotar um dos paradigmas da psicologia para nortear a sua prática pedagógica. Eu tenho o paradigma construtivista, que vai observar as relações de coletividade, sociais, desenvolvimento da linguagem, interação. Você pode se sentir tentado em adotar isso,
esse paradigma na elaboração, né, da sua prática pedagógica, na construção da sua prática pedagógica, como outros paradigmas. E aí surge aquela questão, que paradigma adotar? O que eu devo adotar? Surge essa dúvida. Tá? Nós temos que entender que a realidade e os paradigmas vão estar, né, caminhando ali, vão estar em constante relação, mas deve-se observar até onde a realidade vai estar podendo ser adequada pelo paradigma e também como pode entrar no paradigma e até onde o paradigma pode recontextualizar essa realidade. Entender que cientistas são diferentes de professores, isso é um aviso bem importante, né, entre essa opção entre os paradigmas. Não devemos considerar, né, os paradigmas, aqui caso psicológico, como verdades absolutas. Nós temos que ensinar sem as amarras impostas pelas possibilidades que os paradigmas psicológicos nos trazem. E observar principalmente a natureza intrínseca do trabalho pedagógico, porque essa natureza, essa essência do trabalho pedagógico é que vai nos vai fundamentar a nossa discussão, a nossa teorização, a nossa efetivação, né, das estratégias, da compreensão dos espaços escolares, do que deve ser posto ali para compreender o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Sem perguntas? Bem, seguindo nessa compreensão da unidade, né, nós ainda estamos aqui discutindo sobre a opção entre os paradigmas. Tá? Eu disse ainda há pouco que cientistas são diferentes de professores, mas só os professores possuem uma capacidade insuperável para transformar os pressupostos de qualquer ciência da educação e adequá-los às suas características e possibilidades pessoais. Foi o que eu disse anteriormente, esse processo de recontextualizar a ciência, e aqui no caso de recontextualizar os paradigmas psicológicos, será papel primordial do professor. Primeiro, ele tem que ter conhecimento dessa possibilidade, tá? E aqui quem faz isso é a psicologia da educação, que promove esse conhecimento. E o professor possui, sim, a capacidade insuperável para transformar os pressupostos de qualquer ciência da educação e adequá-lo às suas características e possibilidades pessoais. Por quê? Porque o professor conhece como ninguém a sua realidade, a realidade de aprendizagem ali de cada aluno e as possibilidades que ele pode, né, envolver o cenário, as possibilidades que ele pode indicar, as possibilidades que ele pode sugerir, as possibilidades que ele pode transformar em algo concreto para possibilitar a aprendizagem. E, diante dessa dúvida de qual paradigma adotar, como recontextualizar essas questões, nós temos os contextos educacionais e as finalidades, tá? Que esses contextos educacionais e finalidades sempre estão pautados numa ideia de esperança, que essa ideia de esperança seria vamos tentar fazer desta forma, ou dessa maneira, vamos pegar esses modelos, esses paradigmas e vamos aqui estar trazendo para a nossa realidade. E isso revela um pragmatismo, mas que esse pragmatismo tem que considerar que a esperança, que é a tentativa sempre da educação de buscar o melhor, mas um pragmatismo que não pode compreender a ciência ou nenhuma outra informação como verdade ou conhecimento como verdade absoluta. E as finalidades, que é justamente buscar o desenvolvimento, né, do ser humano. Então, esses contextos e finalidades educacionais sempre vão estar centrados nessa esperança, que são novas possibilidades, desse pragmatismo, que é a recontextualização dessas novas finalidades, né, dessas novas possibilidades, e nas finalidades únicas, finalidade única, que é promover o ensino e a aprendizagem. Tá? E aqui nós temos a teoria da aprendizagem social, o comportamento, os fatos pessoais, né? E os fatos, amarelinho ali, emocionais, tá amarelinho, não estou conseguindo ver, mas são fatos relacionados ao individual. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tá tudo tranquilo até aqui? Beleza.
E aí, fechando essa discussão dos paradigmas da psicologia, eu trouxe aqui especificamente uma perspectiva construtivista, porque é uma perspectiva mais voltada para o que nós aqui vivenciamos. Então, no construtivismo, o foco é no aluno e em suas operações mentais. O papel do professor é observar o aluno, investigar quais são os seus conhecimentos prévios, seus interesses, e a partir dessa bagagem procurar apresentar diversos elementos para que o aluno construa o seu conhecimento. O professor ele vai criar situações para que o aluno chegue ao conhecimento. O professor é capaz de fazer essa análise, identificar, sim, fatores que facilitam e que dificultam o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Então, eu trouxe aqui o paradigma da psicologia na perspectiva construtivista, ressaltando que vocês vão fazer a leitura do material ou que já fizeram, viram as outras perspectivas, mas trouxe aqui a construtivista porque ela é o centro da nossa observação e da nossa ação. Tá? O nosso foco é, sim, essas operações mentais desenvolvidas pelo aluno. E o nosso papel enquanto professor é investigar esses conhecimentos prévios, o seu conhecimento de mundo, o que ele já possui de interesse, e a partir disso construir caminhos, mediar caminhos que levem ao conhecimento, que possibilitem o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. Ok? E aí são as nossas referências no material, que é a apostila base da disciplina, certo? Nessa nossa pequena discussão aqui, nós falamos sobre a unidade 1 da nossa, da nossa disciplina, onde falamos da natureza, da psicologia, toda aquela unidade 1, falamos do contexto histórico, da origem, da construção do objeto, do conceito, da educação e os paradigmas, aqui da psicologia. Então, toda a unidade 1 foi contemplada aqui nessa nossa discussão, certo? Eu queria agora abrir o espaço da nossa aula para perguntas, para dúvidas, né? Para sugestões, para comentários, para que a gente possa desenvolver, como eu disse no início, a nossa estratégia primordial, que é o diálogo. Tá bom, pessoal? Então, podem ficar à vontade. Todos aqui. Vamos lá? Tá tudo tranquilo, então? Me localizem pelo chat se está tudo tranquilo, se tem alguma dúvida, se está tudo tranquilo. Tudo ok, né? Pois que bom, gente. As discussões sobre a unidade 1 são discussões bem gerais, tá? Peço a vocês mais uma vez que depois, com mais calma, possam assistir essa aula novamente. Espero ter sido clara, né? E estou à disposição. Sugiro que vocês leiam o material, tudo o que foi posto, foi trazido do material e ampliado com outras leituras, evidentemente, para que vocês possam formular bem esse conhecimento e possam desenvolver as atividades que estão colocadas lá no CIGA para contemplar todas as discussões que serão realizadas aqui na nossa disciplina, certo? Então, já que tudo aqui está tranquilo, obrigado, Ednilza. A gente às vezes fica um pouco arisca com a tecnologia, mas à medida que a gente vai falando, a gente vai se soltando um pouco mais. Tá? Então, espero ter sido clara, né, para que vocês possam compreender que o nosso objetivo aqui foi sair daquele pensamento empírico da psicologia, entrar no pensamento científico do que vem a ser psicologia e mostrar como se construiu essa relação de psicologia e educação, tá certo? Então, eu agradeço a participação de todos, muito obrigado, tá? Muito obrigada e espero todos vocês na próxima quarta-feira, onde nós estaremos falando aqui da nossa unidade 2, que são as teorias da aprendizagem, tá bom?